Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha com recursos humanos. Portanto, você que trabalha na área de gestão de pessoas, de alguma forma, sinta-se à vontade, essa é a nossa casa. Como eu falei, é um ponto de encontro e toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, a gente tem episódio novo publicado nos tocadores por aí. Aliás, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, fica a dica para você seguir o nosso podcast ou assinar o feed do podcast. Assim, a gente aparece na página inicial do Spotify sempre que tiver episódio novo publicado. Isso vale também para os outros tocadores, como SoundCloud, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed do RH para você Cast aí no seu tocador. Mas, como eu falei, a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho para começarmos a semana super bem. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre comunicação assíncrona. Vamos entender o que é comunicação assíncrona, de que maneira ela está, de fato, impactando as relações de trabalho, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente gere pessoas, e quem vai ajudar a gente a desbravar essa jornada é a Ana Carolina Souza. Ela é neurocientista e sócia da Nêmesis Neurociência Organizacional, a quem eu agradeço pela participação, Ana. Olá, Daniel, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje, participar aí dessa conversa que é o nosso momento, né? Hoje, mais importante para a gente aprender como lidar com essa possibilidade aí de comunicação assíncrona. É isso aí, e ainda bem que a gente está gravando de maneira assíncrona, né, Bruninho? Assim a gente pode tirar todas as dúvidas com a Ana. Como é que você tá, Bruninho? Oi, Dan, oi, Ana, tudo bem? Oi, ouvinte, oi, espectador. Vocês veem que aqui a gente só não fala, como também a gente executa, né? A gente faz a lição de casa completa. Então, mais uma semana aí começando muito bem. Prazer enorme estar aqui e vamos que vamos. Bom, eu acho que não tem forma melhor de começar esse bate-papo com a Ana do que perguntando conceitualmente o que a gente pode definir como comunicação assíncrona, Ana. Para a gente começar esse bate-papo, porque tem muita coisa para a gente perguntar, mas eu acho que a definição conceitual é importante nesse momento. Então, o que você pode dizer para a gente? Perfeito. Então, assim, a gente pode definir da seguinte maneira: a gente vai considerar que a comunicação assíncrona ela acontece de uma forma que, se a gente pegar os elementos, né, o emissor da mensagem e o receptor da mensagem não estão ao mesmo tempo compartilhando aquela informação. Então, basicamente, a comunicação assíncrona acontece quando eu passo uma informação para alguém que não está comigo, nem virtualmente, nem presencialmente naquele momento, receber isso depois. Aí, quando, como, são as características de como a gente pode desenvolver isso, né? Mas a gente vai pensar no síncrono que a gente tem aqui. Estamos os três juntos, eu falo, vocês escutam nessa hora, vocês perguntam, eu escuto nessa hora. Ela é síncrona, acontece ao mesmo tempo, quem está emitindo, quem está recebendo está junto, né? Aqui, virtualmente. A assíncrona, então, é o oposto disso. Eu falo, em algum momento você recebe essa informação. Ô Ana, e aí nesse sentido, eu costumo dizer que a comunicação assíncrona, ela se configurou como um dos principais desafios de gestão de pessoas e gestão de negócios principalmente ao longo dos últimos anos de pandemia, justamente porque todo mundo esteve trabalhando remotamente, ou a maior parte de nós, principalmente para quem trabalha em escritórios, esteve trabalhando remotamente. E eu acho que é a origem também dessa cisão que há entre funcionários que preferem continuar trabalhando remotamente e líderes e gestores que preferem trabalhar presencialmente. É porque gerir pessoas e gerir negócios à distância e com comunicação assíncrona dá trabalho pra caramba. É muito mais desafiador, na minha visão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que maneira esses últimos 2 anos, de fato, impactaram ou, de alguma forma,
reforçaram a importância de saber lidar com a comunicação assíncrona. Perfeito. Dá trabalho porque exige mudança, né? Então, a gente pode imaginar que tradicionalmente, o que a gente usava de comunicação assíncrona? Uma carta? O quanto a gente escrevia uma carta? Muito pouco, né? Na verdade, cada vez menos, porque a gente tinha o quê? O e-mail, que substituiu aí essa carta, e que no trabalho você Exato. até usava esse e-mail, talvez não da melhor maneira possível, mas se usava. Digo que não da melhor maneira possível, porque às vezes existe um excesso de comunicação por e-mail, ou a mensagem desse e-mail ela é insuficiente, ela não é boa. Então a gente não pode dizer que a gente está usando bem ainda o e-mail, porque não estamos. Só que quando vem a pandemia, existe quase que essa obrigatoriedade da gente mudar para um trabalho que agora é remoto, distante. E num contexto onde a gente tem um colapso da vida das pessoas, né, por mil motivos, e que a gente começa a tentar colocar em prática cada vez mais, né, e na nossa rotina, ferramentas que já estavam disponíveis, não eram exatamente novidade. Então a gente começa a trabalhar não só com a possibilidade dos e-mails aqui, mais presentemente, mas também com a possibilidade de você, de repente, mandar mensagem, com o uso de certas plataformas. Mas se a gente mal sabia usar o e-mail, quem dirá as plataformas, quem dirá quando, como, por que usar uma Imagina, mensagem, né? exatamente. Então, o que acontece é que a gente tem uma transição abrupta com um monte de possibilidades de ferramentas de comunicação. Então, aqui a gente tem que lembrar também que a complexidade da comunicação cresce muito antes mesmo da pandemia atingir todo mundo. Cresce porque a gente tem muito mais possibilidades de ferramentas, que a gente até tinha também no dia a dia. E a gente tem também uma lógica de comunicação que é cada vez mais complexa, porque a gente tem mais pessoas se comunicando ao mesmo tempo, mais pessoas colaborando para fazer uma entrega, porque os problemas são cada vez mais complexos, mais pessoas distantes, então, ou porque estava remotamente, ou porque trabalha em outro país, ou porque lida com um cliente que está fora. Então, a gente tem múltiplos emissores, múltiplos receptores, múltiplos canais, e em meio ao caos a gente tem que se adaptar. Então, essa adaptação ela é sempre muito custosa. E aí, acho que a tendência, quando você pensa na liderança, é que a liderança ela quer fazer bem o seu trabalho, que é gerir pessoas, né? Conseguir fazer o quê? Comunicar. O grande papel da liderança é comunicar. Como é que ela comunica se ela sente que não está conseguindo se fazer entendida, né? Como é que ela comunica se ela está falando, mas não sabe se a pessoa está ouvindo na hora certa, se está entendendo na hora certa? Então, acho que existe, primeiro, uma dificuldade de adaptação que é individual, para cada um de nós, sendo ou não líderes, aprendermos a usar da melhor maneira essas ferramentas que permitem a comunicação assíncrona e que traz grandes vantagens quando a gente consegue usar bem, mas de uma angústia muito grande de manter performance, de manter conexão dessa equipe, de manter resultados, né, a serem entregues. Então, acho que quando a gente está nesse lugar de ter que fazer uma mudança forçada, com muita angústia, muita ansiedade, a tendência é a gente fazer o quê? O que a gente já sabe que funciona. Então, a gente volta para o modelo mental bota todo mundo em reunião em síncrono. E aí a gente vem com esse sofrimento, gente, que não acaba a quantidade de reunião que as pessoas têm online. E aí você vê um relato do tipo, olha, eu não aguento mais, eu entro de uma reunião em outra. Por quê? Quase que a gente está se apegando à comunicação que eu sei que funciona. Eu estou com você, eu estou falando, estou vendo se você está ouvindo. Que também não foi tão eficiente assim, porque essa sobrecarga gerou outros problemas que a gente pode discorrer. Então, acho que tem aqui uma necessidade da gente reconhecer que o mundo, a gente fala muito isso na NEMS, o mundo mudou e as nossas necessidades também. Então, a gente tem que aprender sobre as novas ferramentas e aprender quando usar para conseguir se sentir bem daquele jeito. Fiz essa comunicação dessa forma e eu sei que vai dar certo. Então, eu não preciso chamar você para uma reunião presencial, eu não preciso marcar uma reunião com você em qualquer ferramenta dessas, né, que se utilize, porque eu estou tranquila que eu fiz a gestão, que eu orientei, que tudo que você precisa para fazer o seu trabalho corretamente foi passado. Então, acho que tem um pouco esse lugar de gestão de mudança que está junto aqui com as novas práticas de comunicação. Faz sentido? Faz todo sentido e mudar dá trabalho, né? Mudar incomoda, né, Bruninho? Então acho que uma boa parte do desafio que a gente tem quando o assunto é comunicação assíncrona está ligado à resistência, né? A resistência à mudança.
Eu diria que a reunião é um exemplo legal. A gente tem um conteúdo aqui no RH para você, que é o Giro RH. A gente sobe no ar toda sexta-feira. E dentro desse giro a gente começou uma semi-saga aí, anti-reuniões, vamos dizer assim, porque a gente está trazendo muitas pesquisas que estão falando sobre esse excesso de reuniões. Um dos levantamentos mostrou, por exemplo, que os gestores eles não conseguem cuidar das pessoas, eles não fazem a gestão de pessoas em mais de 60% do tempo, muito por conta de reuniões, de burocracias, de excessos. E a gente tem um outro levantamento que mostra também que as pessoas estão muito frustradas com as reuniões, elas não conseguem produzir porque o tempo todo elas precisam estar conectadas ali, né, nessas discussões. Até um estudo da Universidade da Carolina do Norte fala que alguns grupos passam em média 18 horas por semana em reunião, o que é muita coisa. Então a gente vê que ainda há uma dificuldade muito intensa em fugir desse contato ali no ao vivo, na hora, e entrar realmente no assíncrono. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana. Emocionalmente falando, psicologicamente, hoje a gente fala tanto de líderes com soft skills, habilidades comportamentais. Por que é tão complexo eu fazer essa transição? Eu entendo que muitas vezes a reunião tem um imediatismo, você passa a mensagem naquele momento, mas chegou no excesso. A gente teve fadiga do Zoom, a gente tem uma série de questões aí que estão incomodando as pessoas, mas mudar na teoria é mais fácil do que mudar na prática, né? Como que eu me preparo emocionalmente para sair desse sistema? Uhum. Então, tem alguns elementos, sabe, Bruno? Eu vou comentar talvez 2 ou 3 questões principais. Primeiro é quando a gente fala de mudança de hábito, a gente está falando de aprender a andar de bicicleta, de aprender a dirigir, né? De aprender a comer salada todo dia. Então, a gente sabe que são coisas que querer fazer não é suficiente, saber o que fazer também não. E, normalmente, as organizações, elas pecam um pouco na maneira como elas conduzem essa gestão. Porque eu pego todo mundo, faço um treinamento para você aprender a usar uma ferramenta X que permite uma comunicação assíncrona. Pronto. Está resolvido, você sabe o que fazer. Agora é só fazer. Só fazer é uma vida de problemas. Por quê? Porque a gente precisa continuar, né? Dar a mão para as pessoas assim, não, tudo bem, errou, vamos de novo. Não está gostando, vamos melhorar. Então, a gente precisa trabalhar a gestão de mudança melhor. Esse é um primeiro passo. Além disso, quando a gente fala especificamente de comunicação, a gente está falando de um processo que para nós depende muito de empatia. Empatia aí, essa soft skill super famosa hoje, né? A gente olha para a empatia muito num lugar da necessidade de você reconhecer o sentimento do outro e quase que acolher isso, né? E falar assim, eu tô triste, então você precisa respeitar essa tristeza, ou pelo menos reconhecer ela como válida. E perfeito, é exatamente isso. Mas não é só isso. A empatia, ela permite a gente reconhecer as emoções de outras pessoas, através do que a gente chama que é um espelhamento, né? Eu imito no meu cérebro o que eu vejo você expressar, e por essa capacidade de espelhar, de simular na minha cabeça, eu consigo entender. Acho que o Bruno está ansioso, né? Acho que o Daniel tá triste, acho que está estressado, acho que está sobrecarregado. Isso significa algo para essa comunicação, porque o meu comportamento com alguém que está estressado, ansioso, nervoso é diferente de alguém que está tranquilo, calmo, engajado, né? Então, primeiro tem um elemento emocional claro. Mas tem um segundo componente importante da empatia que a gente chama de teoria da mente, quer dizer, o que o Bruno sabe sobre aquele assunto? O que ele não sabe? E aí eu posso dar um exemplo simples, você imagina assim, adianta se eu falar grego com vocês e vocês não falam grego? Não adianta, porque essa comunicação não vai funcionar. Então, se eu sei o que você sabe, que linguagem você reconhece, que referência você tem daquele projeto, que referência você tem daquela decisão tomada numa reunião que você não estava, isso tudo também faz parte do processo de empatia. Quando eu estou junto com as pessoas, eu estou te vendo, e aqui a câmera é um diferencial nas reuniões, tá? Mas a voz e a expressão facial, pelo menos, o comportamento das pessoas em câmera, permitia eu ter um pouco mais dessas informações, que na vida síncrona, no ao vivo, né, no presencial, síncrono, é mais fácil, é mais fluido, a gente está junto, eu estou vendo, eu estou percebendo, então tem muita coisa que o cérebro processa automaticamente,
sem você nem saber que aquilo estava acontecendo, mas estava acontecendo. Quando a gente vai para o mundo remoto, agora eu preciso tornar intencional certas práticas para completar essa informação. Quer dizer, só o texto pode ser pouco, pode faltar. E aqui a gente vai começando a se enrolar, porque eu sinto falta dessa informação, desse feedback da comunicação, e que, na verdade, é uma parte importante da comunicação. E aí, se a gente vai para a assíncrona, que eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, né? A gente precisa, de alguma maneira, exercitar essa empatia. Por exemplo, se eu te conheço bem, eu sei o que você sabe. Eu já sei mais ou menos como é que você se expressa, a forma de falar. Eu sei mais ou menos o que te preocupa. Então, quando eu vou lá e preparo, por exemplo, um e-mail, é uma preocupação da comunicação assíncrona ser empático. Como? Poxa, deixa eu escrever direito aqui as coisas, com calma, tudo que o Daniel precisa saber para ele entender o que eu estou falando. Eu escrevo com calma. Seja no e-mail, gente, seja no sistema. Olha só, você parou, pensou no outro, entendeu o que você quer comunicar, o que é importante dizer. Organiza o pensamento, transfere isso para palavras e documenta. E aí, geralmente, você vai deixar, olha, se você precisar, se você tiver dúvida, me procura, eu estou à disposição. A gente não faz nada disso. A gente está sempre com pressa, e aí a gente nem pensa, a gente cospe um monte de coisa pela metade. Acha que o outro está entendendo, o outro não está entendendo nada, nem sabe o que você está falando, né? Ou a gente corre para as mensagens imediatas. A gente manda um áudio, porque é mais fácil para mim mandar um áudio. Mas áudio, gente, não é indexável. Às vezes não é suficiente. A pessoa não pode ficar ouvindo áudio. Então, não é muito eficiente. Não deveria ser. E não é assíncrono. Por que não é assíncrono? Porque quando piscou no seu telefone uma mensagem, você vai, para e ouve. Não é assíncrono. Então, você estava aí fazendo o seu trabalho, eu estou te disparando um monte de áudio, falando assim, Bruno, quando você puder, escuta, mas quando você puder, separa tudo para ouvir, porque parece urgente, ainda que não seja. Aí você escuta, às vezes vê que não é urgente, aí também não faz, aí depois esquece. Então, é uma coisa que fica confusa, não é eficiente. Nos falta, às vezes, empatia, nos falta calma e formação, quase assim, né? Exercício de, olha, eu vou com calma agora, organizar a minha mente aqui, meus pensamentos, o que você precisa saber para você, quando você precisar, você lê, ou quando você puder, você lê, e aí a gente retorna. Quanto mais eu te conheço antes, melhor é fazer essa comunicação, porque eu uso o meu conhecimento sobre vocês para ter empatia eficiente na hora de me comunicar sem vê-los. Faz sentido? Assim, é um pouco um caminho para a gente completar essa empatia, né? Ô, Ana, deixa eu embalar nisso que você trouxe. Quando você fala sobre ferramentas, né, para a gente desenvolver a comunicação assíncrona, eu acho que hoje talvez uma das grandes ferramentas do trabalho híbrido, do home office, é o WhatsApp, que ele não era tão usado no trabalho quanto ele é hoje. E aí é baseado mais em achismo, não em dado. Eu tenho muita percepção que ele mais atrapalha a comunicação assíncrona do que ele ajuda. Se eu estou no escritório e eu mando um e-mail para o Daniel, eu acho que é muito aquela sensação de uma transferência de responsabilidade, sabe? Eu mandei o e-mail para o Daniel, então o que eu tinha para fazer eu fiz, agora ele tem que abrir o e-mail e me responder. Agora a bola está com ele. Né? A bola está com ele. Uhum. E no WhatsApp eu tenho muita percepção que, por exemplo, eu mando uma mensagem para ele, Daniel, tá de pé o que a gente vai fazer hoje à tarde e tal. E enquanto ele não me responde, eu fico angustiado. Eu não sei explicar, mas parece que o espaço, mandar uma mensagem, mandar um e-mail no escritório é muito mais leve do que você fazer a mesma coisa em casa, à distância. Você fica ansioso, você quer uma resposta rápida. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. O WhatsApp hoje, ele é um facilitador, isso é fato, mas ele é um vilão também, quando a gente está falando desse tipo de comunicação? Ele acaba sendo um pouco vilão, coitado, né? Nem é culpa dele. Mas assim, a mensagem instantânea, ela é instantânea. Ela é uma ferramenta de comunicação síncrona. Porque a gente olha para essa mensagem e pensa assim, e ainda mais no WhatsApp, você olha assim, gente, o bom dia da minha tia eu escuto depois. Não é relevante. Né? Então assim, para que você está usando essa mensagem instantânea? São mensagens de família, de grupos de amigos, que aí não tem assuntos ali às vezes tão relevantes.
Então, tudo bem. Mas a verdade é que cada vez que a gente recebe um alarme de mensagem, isso gera na gente um senso de urgência, uma resposta de atender de imediato. E por isso que quando a gente tem muitas mensagens instantâneas, isso é ruim, porque isso tende a gerar mais viés de urgência, que a gente chama, uma sensação de que eu tenho que estar o tempo todo olhando o que está acontecendo, e é o tempo todo, porque tem a mensagem da sua tia, da família, da escola, tá tudo acontecendo, do trabalho, tudo ali, tudo misturado, né? Não é muito organizável como informação, então não é uma informação que você consegue indexar qualquer mensagem instantânea. Depois você perde a decisão, você perde a informação, você não documenta isso bem, então não é o ideal. Você tem outras ferramentas que conseguem estruturar canais de forma um pouco mais organizada, documentos de formas mais organizadas, que seriam mais interessantes. Mas para trabalhar com esse tipo de canal, é muito importante que as pessoas saibam criar momento de foco, que a gente diz. Então, tem hora que eu vejo as mensagens, tem hora que eu não vejo. E aí, se for urgente de verdade, eu falo, gente, vocês ainda podem ligar, meu telefone ainda funciona. Liga. Urgência, a gente trata com uma comunicação imediata, síncrona. Você liga para a pessoa, você vai na sala da pessoa, você bate na porta e fala, gente, para tudo, é urgente, porque precisa parar. Você não manda um WhatsApp para uma coisa urgente, né? Não deveria. Então, a gente pode começar a pensar assim, eu preciso mandar, e que é diferente, Bruno, do e-mail. Porque o e-mail não tem o senso de urgência que a mensagem instantânea tem. O e-mail ele fica na sua caixa e você já aprendeu a de vez em quando olhar. Apesar de hoje, por conta das notificações, você tem pessoas que ficam também ali semi-obsessivamente tentando zerar a caixa de e-mail. Eu falo assim, que é uma obsessão no mundo moderno, é zerar as mensagens. E não vai zerar. A verdade é que a gente vai passar a vida tentando enxugar esse gelo, né? É difícil. Então, acho que vale a pena, sempre que a gente pensa em mensagem instantânea, se perguntar assim, como é que a gente orienta para escolher síncrono, assíncrono, né? O que você tem a dizer é complexo? É urgente, como eu já falei, mas além de tudo é complexo? É difícil? Síncrono. Melhor síncrono. É uma coisa sensível, vou falar, de repente estou preocupado do que o Daniel está pensando, ou ele não estava muito feliz, estava meio ansioso. Síncrono. Vamos no síncrono, porque eu estou te vendo, estou ouvindo, você tira dúvida logo na hora. É novo? Ninguém sabe. Então, se é novo, se é urgente, se é complexo, se é sensível, síncrono, tá? Se você quer investir em relacionamento, síncrono. A gente se vê, a gente sorri, a gente troca, bacana. Criou aqui um exercício dessa empatia, eu conheço melhor essas pessoas, para que tudo mais possa ir para o assíncrono. Então, assim, projetos em andamento, é só aquele update de, sabe, status, atualização de status, andou, não andou, tá subindo, tá descendo? Pode ser assíncrono, né? Um ok para uma coisa que a gente já conversou, já tem mais ou menos um caminho planejado, pode ser assíncrono, né? Documentação de informações que é para você ver depois, ver com calma, não precisa mandar pelo WhatsApp, gente, se é com calma, coloca na plataforma, cria um documento compartilhado, manda por e-mail, com calma a pessoa vai ver. Então, para que a gente vai gerar urgência para uma coisa que ela pode ver com calma, né? Então, você vê que depende muito da gente poder aprender sobre essas boas práticas e tomar melhores decisões. E no assíncrono, a documentação, ela é muito importante, porque eu pressuponho que qualquer pessoa que não estava ou que não trocou precisa ter a mesma informação que quem estava. Então, tem que ter essa paciência que eu disse de documentar, de organizar, que nos falta. O tempo de documentação, ele é precioso aqui e dá uma sensação de que eu estou perdendo muito tempo, mas eu não estou perdendo tempo. Porque depois eu ganhei o tempo da reunião que ninguém aguenta mais, né? Então é bom. Ô, Ana, a sua explanação, ela toda faz muito sentido, mas a gente tem que combinar que a gente está falando de pessoas e isso depende do alinhamento de expectativas de um monte de gente, de um grupo de trabalho. Porque tem gente que simplesmente tem dificuldade, ou quer dizer, não é nem uma questão de dificuldade, é uma questão de alinhamento mesmo, porque o que é urgente para uma pessoa pode ser completamente banal para outra, e aí fica difícil de você modular isso, né? O que deve ser tratado por e-mail, o que deve ser tratado por mensagem, WhatsApp, o que deve ser telefonado ou não. Aliás, você falou do telefone, e a gente tem uma geração aí que tem uma ojeriza ao telefone, né? Falar ao telefone parece que virou uma coisa estranha, né?
Então, e aí eu sou adepto do equilíbrio, né? Sempre na medida do possível e tudo. E acho que o RH, ele tem um papel de mediador, né? De poder modular isso de uma forma ou de outra. E aí eu queria que a gente terminasse a nossa conversa, já caminhando para o fim, infelizmente, do papel do RH. Eu queria que você falasse um pouquinho do papel do RH como mediador de tudo isso, se ele pode ajudar a estabelecer uma política, uma etiqueta, digamos assim, e de que maneira ele pode atuar junto às lideranças e junto a todo o time de trabalho para que sejam estabelecidos limites, uma etiqueta propriamente dita. Qual é o papel do RH nisso tudo, Ana, na sua visão? Perfeito. Eu acho que a gente vem num período, né, que o RH vem saindo de uma postura mais reativa, de atender necessidades que surgem, uma postura cada vez mais estratégica de posicionamento, de antever as mudanças e amparar as pessoas nessas transformações. E a comunicação certamente é um fenômeno crítico para ser trabalhado. Então, acho que o RH, acompanhando todas essas transformações, ele pode ir além da busca por novas ferramentas, ele pode considerar o fator humano dentro dessa transformação e primeiro prepara essa liderança. Porque se a liderança faz uma comunicação que é truncada, que é atabalhoada, que é desorganizada, a tendência é que ela se frustre, ela fique rígida nos modelos tradicionais, ela crie sem necessidade de um excesso de reuniões, porque ela não está sabendo lidar. Então, o primeiro passo é formar bem a sua liderança e aceitar a mudança que ela precisa passar. Uma vez que você treina a liderança, você pode fomentar a criação de acordos para cada unidade, para cada área, cada equipe, o que é urgente. O que é que vai ser resolvido com um telefonema, o que é resolvido por mensagens instantâneas, o que é resolvido com documentação, com a plataforma, que se usa para quê? E você organiza isso. E aí você cria como se fossem boas práticas, e que dependendo da sua empresa, podem ser da instituição. É uma boa prática que se usa essa ferramenta é uma boa prática, você vê. A gente fala tanto hoje das semanas de 4 dias, né, que parece um sonho. Uma das práticas corporativas é reunião quando e se necessário. Então, é uma orientação da instituição que não pode ter tanta reunião. Tem tempo máximo para reunião. O que faz a gente ter que pensar bem. Quando é que vale a pena essa reunião, que é síncrona? Quando é que eu posso transferir, então, essa comunicação e como? Então, acho que tem um lugar um pouco de educação, de orientação e de construção desses acordos, porque aí todo mundo aprende, tem a mesma visão e aí funciona. Acho que esse é o lugar do RH. Ana, quero agradecer imensamente pela sua participação, desejar muito sucesso para você. Obrigada, agradeço a vocês, é um assunto super importante, podem convidar aí mais vezes que a gente continua contribuindo com essa visão da neurociência também. Com certeza, vai ser um privilégio. Bruninho, obrigado por ter participado hoje com a gente também. Obrigado, pessoal. Ana, super prazer te conhecer, o papo foi muito legal, bem bacana mesmo. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Ana Carolina Souza. Ela é neurocientista e sócia da Nêmesis Neurociência Organizacional. Quem participou comigo foi o Bruno Piai, que é jornalista, redator do RH para você. Eu quero deixar o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube e, claro, tem o grupo no LinkedIn com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos, ou na company page do RH para você, ou no grupo. E todos esses profissionais estão trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte da comunidade do RH para você lá no LinkedIn, tá bom? Eu desejo que você tenha curtido esse episódio de hoje. A gente se encontra no próximo. Desejo uma excelente semana, um abraço e até mais.